Olá, que bom ter a companhia de vocês aqui no Oásis da Palavra. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia antiga, lá do profeta Ageu, mas que, nossa, parece que foi escrita pra gente, pros nossos dias. É uma reflexão muito forte sobre reconstruir e, principalmente, sobre onde a gente anda colocando o nosso coração. Vamos descobrir isso juntos? E para a gente começar, queria propor uma reflexão com uma imagem bem forte que o próprio profeta Ageu usa. Sabe aquela sensação de estar se esforçando ao máximo, colocando toda a energia em algo e parecer que é um saco furado, que todo aquele trabalho, toda a dedicação, no fim, simplesmente escorre pelos dedos? Olha, se essa sensação faz algum sentido, se ela ressoa de alguma forma, saiba que isso não acontece só com uma pessoa. E se a ideia é continuar explorando reflexões como essa, aproveita para se inscrever aqui no Oásis da Palavra. A nossa intenção é justamente caminhar juntos nessa jornada de fé. Para a gente entender de onde vem essa imagem do saco furado, a gente precisa primeiro fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá para o cenário que o profeta Ageu encontrou. Ali, no meio do povo, existia uma contradição espiritual que era visível a olho nu. Uma casa em ruínas. E é no meio dessa situação que Deus faz uma pergunta. Uma pergunta direta, sabe? Quase um confronto. E essa é uma daquelas perguntas que atravessam os séculos e chegam com tudo até nós. Ele estava, e ainda está, na verdade, chamando a atenção para uma perigosa inversão de prioridades. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, as casas do povo, bem acabadas, super confortáveis, o lugar onde todo o zelo e o esforço eram investidos. E do outro lado, a casa de Deus, simplesmente abandonada, em ruínas, desprezada. Essa imagem externa era, na verdade, um espelho do estado espiritual deles. E qual foi o resultado dessa inversão toda? Exatamente a sensação do saco furado. Eles trabalhavam muito, mas colhiam pouco. Plantavam, mas a satisfação não vinha. Ganhavam dinheiro, mas ele sumia. O problema, veja bem, não era a falta de trabalho, mas a total falta de alinhamento espiritual com Deus. As prioridades estavam de cabeça para baixo. Ok? Agora, vamos trazer essa história antiga para a nossa realidade. Porque, acredite, essa mensagem tem uma aplicação muito, mas muito pessoal e poderosa para cada um de nós. A grande virada de chave é a gente entender o que o templo significa hoje em dia. E isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. Se lá no tempo de Ageu o templo era um edifício físico, feito de pedra, de madeira, onde é que a gente encontra o templo de Deus hoje? Onde é que ele habita? E a resposta que a Bíblia dá para isso é, uau, absolutamente transformadora. O apóstolo Paulo revela que o templo, o santuário de Deus, agora somos nós, cada um de nós. O nosso corpo, a nossa vida, é o lugar onde o Espírito de Deus escolheu morar. Então, a pergunta de Ageu ecoa com tudo para a gente. Se nós somos o templo, quais são as casas luxuosas que a gente está construindo com tanto cuidado enquanto nosso templo interior fica em ruínas? Pensa bem. Pode ser aquela busca sem fim pelo sucesso, por bens materiais, por um corpo perfeito, uma imagem invejável, estabilidade financeira. Nada disso é ruim em si. O problema é quando essas coisas tomam um lugar que pertence a Deus. Mas a boa notícia, melhor de todas, é que a mensagem de Deus nunca para no problema. Ela sempre avança para um convite maravilhoso, um convite à reconstrução. Deus está sempre nos chamando de volta, sabe? Para alinhar o nosso coração com o tesouro certo. E Jesus resumiu isso de um jeito perfeito. Onde estiver o nosso tesouro, ou seja, aquilo que a gente mais valoriza na vida, é ali que o nosso coração, a nossa devoção, vai estar também. Então a grande questão é, onde é que a gente tem colocado o nosso tesouro? E é muito importante entender isso aqui. O problema nunca são as coisas em si. Não é o dinheiro, não são os bens, as conquistas. A Bíblia é muito clara quando diz que o perigo está no amor a essas coisas, quando elas viram ídolos e ocupam o trono do nosso coração, que é o nosso templo interior. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O chamado de Deus em Ageu nos dá 3 passos muito claros. Primeiro, subam ao monte, ou seja, busquem intencionalmente a presença de Deus. Segundo, tragam madeira. Isso significa oferecer a Ele o que a gente tem, nossos recursos, nosso tempo, nossos talentos. E por fim, reconstruam o templo. É o trabalho diário de cuidar do coração e realinhar as nossas prioridades com as dele. E agora, uma pausa para a gente pensar um pouco. O que essa ideia de reconstruir significa na vida de cada um hoje? Gostaríamos muito de ler a perspectiva de todo mundo aqui nos comentários. Vamos construir essa conversa juntos? Que tal? E depois desse convite todo, a reconstrução, a gente chega na parte mais animadora, mais encorajadora de todas, a promessa.
Porque para todo mundo que decide colocar Deus de volta no centro, existe uma promessa espetacular esperando. E a promessa é essa: a glória deste segundo templo será maior do que a do primeiro. E olha, isso não tem nada a ver com um prédio. Tem a ver com a presença de Deus em nós e através de nós, de um jeito ainda mais profundo e poderoso. Quando o nosso templo interior é restaurado, a glória dele se manifesta de um jeito incrível. Diante de uma promessa tão forte como essa, fica o convite para a gente tirar um momento agora, para juntos falarmos com Deus e simplesmente apresentarmos o nosso coração a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Olhe para as nossas prioridades. Pedimos que nos ajude a enxergar onde precisamos refazê-las e que o nosso maior prazer seja Te adorar em espírito e em verdade. Pai, nós desejamos viver essa promessa. Queremos experimentar a glória da última casa, essa glória maior que o Senhor prometeu em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Que a sua presença em nós seja real, seja transformadora. Reconhecemos que sem Ti a gente não pode fazer nada. Por isso, nos ajude, Senhor. Renove as nossas forças, pois a nossa alma tem sede de Ti, como a terra seca anseia pela água. Em nome de Jesus, amém. Se esta reflexão tocou o seu coração de alguma forma, considere curtir e compartilhar. Um gesto simples pode levar esta mensagem para alguém que está precisando muito ouvir isso hoje. A gente agradece imensamente por todo o apoio. E para a gente encerrar, guarde aí no coração a verdade mais simples, mais importante e mais poderosa de todas. Jesus te ama.